noite para todo mundo que está entrando. Meu celular está caindo. A Fran tá mandando no privado. Tá. Boa noite, eu vou convidar aqui a Fran. Estamos dando início a mais uma conferência. A Fran continua mandando no privado. Tá. Eu já mandei o convite. Fran. Eu já convidei a Fran. Hoje não quer ficar em pé. Oi, Oi, Fran, tudo bem? tudo? Tá conseguindo me ouvir? Tô sim, acho que todo mundo tá falando com a página. Eu vou só apresentar aqui você rapidinho, então boa noite a todo mundo que tá entrando. Como eu disse, a gente está dando início a mais uma conferência, voltando depois da folga de ontem, que conquistamos. Brincadeira. A Franciele Garcês, ela é mestra em Ciência da Informação pelo IBICT, em convênio com a UFRJ, e doutoranda em Ciência da Informação na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Integrante do grupo de pesquisa EtLiber, Filosofia, Linguagem e Organização dos Saberes, aqui do IBICT, e do Núcleo de Estudos de Performance, Patrimônio e Mediações Culturais. Idealizadora e gestora do Quilombo Intelectual, que eu adoro, aliás, e coordenadora do selo Niota, que a gente também adora e foi muito citada aqui em todas as conferências desde o começo. Ai, que bom. Diretora de Marketing e Propaganda da Associação Catarinense de Bibliotecários, organizadoras de obras protagonizadas por bibliotecários negros, mulheres negras e questões étnico-raciais no campo biblioteconômico e informacional, e escritora do livro Biblioteconomia Negra, que está no Prelo. Estamos aguardando. Suas pesquisas enfocam a biblioteconomia negra, a Black Librarianship americana, epistemologias negro-africanas em BCI, Biblioteconomia e Ciência da Informação, ensino de Biblioteconomia e Ciência da Informação, branquitude na Biblioteconomia e Ciência da Informação, representações sociais, educações para as relações étnico-raciais e mulheres negras na Biblioteconomia e Ciência da Informação. Bom, com esse vasto currículo, eu deixo a palavra com você, Fran. E aí a gente fica naqueles 30, 35 minutos que a gente combinou para dar tempo da gente fazer umas perguntas que a galera gosta também, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de vir conversar com vocês. Ter um diálogo é sempre importante, ainda mais hoje que a gente está aí fora do campo acadêmico por conta da pandemia, e aí não tem essas trocas diárias que são necessárias, esses diálogos. E eu vim então falar um pouco do convite que vocês fizeram, que era para falar um pouco da disciplina, né, que hoje a gente está ministrando. Eu sou orientanda do professor Rubens Alves e eu estou, sob orientação dele, eu ministrando uma disciplina chamada Pensamento Decolonial na Biblioteconomia, né? E pensando nisso, eu elaborei uma agenda para a gente conversar, trazer algumas indicações de materiais, protagonizado por bibliotecários negros, né? E pensar ações também sobre a temática étnico-racial dentro das bibliotecas, pensar o que a gente pode fazer para ser uma pessoa que trabalhe dentro das bibliotecas, unidades de informação, e ao mesmo tempo traga a luta antirracista para dentro desse espaço. Bom, falando sobre o protagonismo negro, né, dentro da biblioteconomia e ciência da informação, por que eu abordo e por que vários outros colegas abordam esse tema dentro da área? Nós sabemos do contexto brasileiro, das desigualdades sociais, econômicas e históricas, né, que fazem parte do nosso contexto.
E dentre dessas populações que hoje a gente tem que voltar o nosso olhar está a biblioteca, a população negra, né? Quando a gente pensa... Um segundo. Quando a gente pensa na população negra, hoje ela está com mais de 54% da população, né? E isso significa que a gente tem que voltar o nosso olhar não só para ela, mas para os outros grupos, como as populações LGBTQI, a população indígena, a população de rua, né, que hoje existem pessoas em situação de rua, e outros que fazem parte do contexto, né, que o bibliotecário está atuando. Dentro disso, o protagonismo negro, ele vem em quê? Visibilizar a produção de bibliotecários e profissionais da informação negros dentro da nossa área. Por que isso? Porque por conta dessas desigualdades sociais e étnico-raciais, essas populações elas nem sempre são visibilizadas. Na verdade, na nossa área, na maioria das vezes, o nosso olhar está voltado muito para a Europa, para os Estados Unidos, né, e para a produção científica que é feita lá. E o que a gente quer, então, é que o nosso olhar se volte para, pode ser pesquisadores de outros lugares, né, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, mas principalmente pessoas negras brasileiras que estão hoje pensando a biblioteconomia, as bibliotecas, o livro e a leitura e as questões étnico-raciais dentro dos espaços informacionais, né? Quando, então, eu propus falar sobre esse protagonismo, o objetivo é comentar com vocês o que a gente está tendo hoje de ações, de produção científicas, de colaboração de pessoas negras na área que nós estamos atuando. Para quê? Para que a gente possa, né, olhar para essas pessoas e visibilizá-las de alguma forma, seja por um intermédio de ações, seja por um intermédio de inserção em disciplinas, seja por intermédio de ações formativas para bibliotecários e outras questões que a gente pode estar fazendo, né? E quando a gente vai pensar em disciplinas, a experiência com a disciplina de pensamento étnico-racial, pensamento decolonial na biblioteconomia, ela tem me trazido algumas percepções que eu gostaria de compartilhar. Uma delas é que os estudantes eles têm sentido muita falta, né, de reconhecer essas outras vertentes, esses outros saberes, e uma das coisas que mais assim, eles se surpreendem é quando eles vão estudar, por exemplo, um enfoque voltado para a questão étnico-racial e a prática. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma política de gestão de acervos, ou de estoques informacionais, ou política de desenvolvimento, né, de coleções que a gente reconhece em outras, dependendo da nomenclatura, mas todas têm um enfoque no acervo, né, na gestão desses estoques. Muitos deles não sabem, por exemplo, quais os autores eu posso trabalhar se eu estou numa biblioteca escolar, quais os autores eu vou inserir. Se a pessoa está trabalhando, por exemplo, numa biblioteca universitária, como que eu vou inserir as questões étnico-raciais dentro desse espaço? Se a pessoa está atuando no museu, existem estudos sobre museu e questões étnico-raciais? Se ela está dentro de um arquivo, o que ela pode trazer relacionado a essa temática que vai fazer com que ela insira, né, essas perspectivas, esses outros saberes, que não somente aquele eurocentrado e americanizado. Bom, eu fiz aqui umas sugestões de trabalhos, né, pensando a inclusão nas questões étnico-raciais. Eu fiz até slide, porque eu pensei que eu poderia compartilhar as imagens e os trabalhos, mas tudo bem, depois a gente pode providenciar essa lista, e ela está também na minha dissertação, né, no final da dissertação existe uma cronologia da biblioteconomia negra brasileira e os trabalhos produzidos por pessoas negras e não negras relacionados às questões étnico-raciais e às populações negras. Bom, quando a gente está falando de disciplinas que têm relação com a introdução à biblioteconomia, né, eu fiz entrevistas com docentes ano passado, foram 29 docentes, né, tentando entender com eles se eles conheciam os autores, se eles conheciam bibliografias, se eles tinham estudado sobre essas questões, e a maioria que a gente conheceu não tinha, né, acesso a esses materiais, não conhecia esses materiais. Às vezes eles consideravam que por estarem, né, no campo, por exemplo, tecnológico,
ou de tecnologias da informação e comunicação, a temática étnico-racial não teria por que ser inserida, né, ou não teria como ser inserida. Muitos acham que a questão étnico-racial está vinculada à formação de bibliotecários quando está mais para o lado da educação, das humanidades, né? Então a gente precisa desconstruir isso. E a gente só pode desconstruir a partir do momento que a gente reconhece quem são essas pessoas. Quando a gente está trabalhando com essa parte de introdução à biblioteconomia, nós temos uma vasta produção. Aqui eu peguei somente os livros, né, que têm sido elaborados pelo selo Niota, tiveram produção também na Associação Catarinense de Bibliotecários, da qual eu faço parte, e da ABCIM. Então, por exemplo, o primeiro livro, né, que a gente vai ter, O Negro na Biblioteca, que vem da dissertação da Francilene Cardoso, e é um material que vai trazer a percepção de mediação, formação e a construção da identidade negra e como que isso pode ser feito. É óbvio que aqui a gente tem um recorte, né, para a questão do estado onde ela estava estudando. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. É que veio uma chamada aqui no meu telefone e eu fiquei preocupada. E aí ela vai trazer, né, o contexto mais do Maranhão, mas ele serve para o estudo de outras e percepção de outras, da atuação da biblioteca pública em outros contextos. Nós vamos ter o repertório bibliográfico sobre a condição do negro do Brasil, que eu também acredito ser uma fonte de informação muito importante para os bibliotecários, porque ali tem para quem quer estudar sobre relações étnico-raciais, tem indicação de materiais, né, que não da área específica da biblioteconomia, mas de todos os campos, né, ciências sociais, a história, educação. Então, há materiais que as pessoas podem estudar. Os próprios livros dos bibliotecários negros, né, 1 e 2, que foram lançados, que a gente elaborou, com o protagonismo dos bibliotecários negros e com a percepção de bibliotecários negros, Epistemologias Negras e Relações Raciais na Biblioteconomia, que também foi elaborado e protagonizado por bibliotecários negros, Mulheres Negras na Biblioteconomia, e há 2 livros que não são livros específicos, né, vindos da perspectiva de bibliotecários negros, mas ele tem capítulos que são interessantes também das pessoas estudarem. Então, a gente que elaborou, verificou que tem informação e atuação política na biblioteconomia, elaborada pela Daniela Spudeit e outras profissionais bibliotecárias, e a Biblioteconomia Social e Epistemologia Transgressora para o século XXI, que vem os 2 da ABCIM, né, publicados pela ABCIM, e que também tem capítulos de bibliotecários negros, que é importante a gente estar aí estudando sobre esse pensamento e sobre esse protagonismo negro, né, e essa reflexão sobre as relações étnico-raciais, a reflexão sobre o fazer e o papel da biblioteca, a função social que o bibliotecário tem, né, para a fortificação da identidade dessa população. Então, esses aqui são os livros que eu indicaria. A maioria, na verdade, todos que eu indiquei aqui estão para download gratuito. O repertório está na Câmara, perdão, o Negro na Biblioteca tem que adquirir, tem que comprar, mas os outros todos tem no site Niota e também no site da ABCIM. Bom, quando a gente ainda está pensando na introdução da biblioteconomia, eu trouxe alguns capítulos, artigos que eu acho que são interessantes do pessoal estudar. Hoje eu percebo que muitas vezes o bibliotecário ele tem uma percepção sobre algumas coisas, mas é porque a gente não procura estudar e refletir e entender como que essas questões elas estão vinculadas fortemente à nossa profissão. Quando nós pensamos que o bibliotecário ele atende as pessoas, que ele presta serviços de informação, né, e que principalmente ele deveria ser um profissional consciente do seu papel para a sociedade, a gente tem que perceber que é necessário uma formação também sobre as questões étnico-raciais. Porque, por exemplo, um bibliotecário, ele não deveria deixar os seus preconceitos influenciar na sua atuação. E, infelizmente, isso ainda acontece. Então, por exemplo, quando a gente está pensando em formação e cultura política, né, eu trouxe um capítulo aqui que foi escrito pela professora Maria Aparecida Moura. Eu, inclusive, indico todos os artigos dela, porque ela traz
um campo vasto, desde a parte da semiótica e várias questões de questões políticas, formação social, organização social do conhecimento da informação. E esse trabalho dela está dentro de um livro que é o de formação e atuação política na biblioteconomia. Temos também a produção do Erinaldo Dias Valério, né, que é a formação política do bibliotecário no campo das relações raciais. A Elisângela Gomes, que fala sobre o ensino de biblioteconomia em relações raciais, é importante porque ela também traz um conceito de afrocentricidade, que é um artigo dela publicado em 2016 na revista ACB, que eu super indico que as pessoas leiam. Tem uma produção que vai pautar pela primeira vez na nossa área a questão do protagonismo de bibliotecários americanos, né, dentro da área. Então, as culturas africanas e afrodescendentes em biblioteconomia e ciência da informação, epistemologia histórica, pensamento crítico e meio social. Ainda quando a gente está pensando em introdução à biblioteconomia, tem um super capítulo de Francilene Cardoso e Michele Pinto que fala sobre os apontamentos contemporâneos sobre a questão racial e a atuação bibliotecária. Acho que seria super interessante, porque elas fazem toda uma crítica, né, racial, elas trazem uma crítica racial, utilizam da crítica racial para discutir a biblioteconomia. Ainda, Descolonizando o Fazer Bibliotecário, uma ação urgente e necessária, da Dávila e do Erinaldo Valério. A própria professora Miriam de Aquino com a Vanessa Santana falaram sobre a responsabilidade social e ética, né, e a inclusão dos afrodescendentes em disciplinas de profissionais da informação, e alguns outros que eu vou deixar para não me alongar. Bom, quando a gente está pensando em disciplinas vinculadas à educação, né, o protagonismo negro desses bibliotecários muitas deles produzem sobre essas questões. Então, eu gostaria de indicar para vocês o material da Ingrid Passos, que ela fala sobre infoeducação como prática colaborativa no processo de empoderamento de mulheres negras. Também é importante estudar, principalmente quem está relacionado e quem está buscando estudos relacionados à etnomatemática. A Luane Bento dos Santos, ela vai trazer essa perspectiva dos penteados trançados e a episteme de mulheres negras trançadeiras. Então, imagina, nós hoje bibliotecários temos que entender também de como como o cabelo, por exemplo, tem relação com a identidade da mulher negra, né? Muitas vezes a gente tem uma perspectiva que vem, né, não só dos meios de comunicação, como de todo o processo histórico do nosso país, ele vem pautado nessa questão de ridicularizar os traços, né, de homens e mulheres negras, ou até mesmo de colocar como algo que não é bonito, né? Então, a perspectiva da Luane Bento dos Santos é evidenciar esse protagonismo de mulheres negras como produtoras de conhecimento e como que os penteados de mulheres negras, né, elaborado e aplicado em mulheres negras, também faz diferença para esses estudos. Quando a gente está falando de visibilidade da cultura negra, tem um trabalho feito pela Andréa dos Santos, Andréa Souza e a Graziella, publicado ano passado, que fala sobre construindo a visibilidade da cultura negra, ações socioeducativas para combate ao racismo nos espaços informacionais. Eu também indicaria esse material por conta embora ele seja curto, né, e bem sucinto, ele traz várias perspectivas que a gente pode refletir de como fazer algumas ações dentro da nossa área, e como que o papel do bibliotecário para a construção dessa perspectiva, dessa visibilidade, né, da população negra, ele é importante, né? Bom, quando a gente vai falar, então, das questões relacionadas às bibliotecas em geral, eu selecionei alguns materiais que eu acho importante indicar, e que inclusive a gente utiliza dentro da nossa disciplina de pensamento decolonial, porque é uma perspectiva elaborada por bibliotecários negros e que falam sobre contextos étnico-raciais, né? Então, por exemplo, o trabalho da Natane Brito Rodrigues, ela fala sobre práticas abolicionistas em bibliotecas prisionais. Então, imaginem, hoje nós temos sim estudos relacionados à biblioteca prisional, inclusive a Katia Linderman, que é a nossa pessoa, né, referência sobre isso. A Daniela Pizarro também tem um projeto muito bacana
direto na penitenciária, que ela inclusive aplica, né, o vestibular para as pessoas que estão dentro da penitenciária e tal, e conseguiu trazer para o curso de biblioteconomia várias pessoas que estão dentro desse espaço, mas a gente também precisa desconstruir a perspectiva, né, que a gente tem do que é o sistema prisional, como ele serve de instrumento de encarceramento e morte de populações negras, né? Como que está sendo construído o sistema prisional e o sistema judiciário para prender pessoas negras e deixá-las lá. Então faz parte, e é importante também os bibliotecários terem consciência de como que isso é relacionado e quais as práticas que a gente poderia fazer dentro desses espaços, né? Porque é um espaço também de atuação bibliotecária. Quando a gente está falando sobre biblioteca pública, nós temos um capítulo chamado Biblioteca Pública e Representação da Subalternidade, uma questão pertinente elaborada pelo Fernando César Gomes e o Fabrício Silveira, que é meu co-orientador. É um capítulo que está dentro do segundo livro, Bibliotecários Negros, que eu também indico. Quando a gente está falando, por exemplo, da biblioteca escolar na luta contra o racismo, nós temos um capítulo da Kedma e do Erinaldo, e é importante entender, por exemplo, como que a biblioteca, desde do ensino fundamental, ela pode propagar práticas racistas e interferir na relação que a criança negra tem com a biblioteca. Então seria super bacana que as pessoas estudassem isso para elas poderem criar uma consciência de como, por exemplo, a falta de material bibliográfico sobre a temática negra, por exemplo, dentro de uma biblioteca escolar, quando a gente está refletindo a respeito de, eu vou lá e eu seleciono o material e entrego para o meu aluno, porque eu acho que ele tem que estudar, ou seleciona um livro que às vezes está ridicularizando, né, a fenótipo negro. Então a gente tem que ter muita consciência de como que a biblioteca, especialmente a escolar, por exemplo, né, desde que está ali na base da criação da identidade, ela pode propagar o racismo, e esse capítulo é super indicado para isso. Quando a gente está falando de representação e organização do conhecimento, né, e da informação, que são disciplinas que todos os cursos, por exemplo, de biblioteconomia têm, nós temos hoje alguns trabalhos que eu acho importante o pessoal dar uma lida. O Márcio Ferreira da Silva, ele escreveu um capítulo chamado Representação da Informação do Povo Negro, reflexões críticas da Umbanda no âmbito dos sistemas de organização do conhecimento. Quando a gente está falando de sistemas de organização do conhecimento, eu gostaria de fazer uma pergunta assim: como que a gente reflete sobre o uso que a gente faz daqueles sistemas, né? Quando a gente está utilizando CDD, CDU, como que a gente... será que nós refletimos sobre como que eles estão organizados? Quais as pessoas e quais os povos que são visibilizados e invisibilizados dentro desses sistemas? Então, eu acho que é importante também refletir sobre, aqui nesse caso, ele está refletindo sobre as religiões de matriz africana, né, que não são tão representadas assim, ou praticamente em nenhum momento, né. Teve um aluno, inclusive, que me falou da experiência dele que um material de religião de matriz africana foi colocado no folclore uma vez. Então, como que é essa reflexão do fazer da prática bibliotecária, né, e os instrumentos, os instrumentos ou até mesmo a representação do povo negro dentro desses materiais. Indo nessa mesma perspectiva, nós temos um material publicado pela Graziela dos Santos Limas e os co-orientadores dela, a Márcia e o Divino, orientador e co-orientador, e a Daniela Pizarro, que é sobre cabeçalhos de assunto para estudos africanos e afro-brasileiros, para meados do DESC. Hoje a gente tem mais de 130, se não me engano, núcleos de estudo afro-brasileiro, e é importante também a gente reconhecer eles como fonte de informação e criar materiais pensando, criar materiais ou serviços pensando esses núcleos de estudos afro-brasileiros. Então eu também indico ele. Práticas de organização e representação da informação étnico-racial em bibliotecas universitárias, necessidade de preservação da memória de negros, que foi elaborado pela professora Miriam de Aquino e a Vanessa Santana. É um importante artigo também que eu recomendaria.
a organização social do conhecimento em performatividade de gênero, dispositivos, regimes de saber e relações de poder, elaborado pela professora Maria Aparecida Moura. A organização do etnoconhecimento, a representação do conhecimento afrodescendente em religião na CDD, do professor Marcos Miranda. Quando a gente vai para estudos sobre memória, por exemplo, eu selecionei 2, porque aí senão ia ficar uma apresentação muito longa, mas eu acredito que a gente tenha que visibilizar alguns materiais que fazem a gente refletir como criar, né, instrumentos ou como também atuar em prol da preservação da memória e cultura africana e afro-brasileira. O primeiro material que eu indicaria é a responsabilidade socioétnica da ciência da informação na produção de conhecimento da Universidade Federal da Paraíba. Ele foi escrito pela Alba Lígia e ele fala sobre a produção de conhecimento acerca de negros e negras na ciência da informação dentro do FPB, então é mais um estudo de caso, mas ele mostra como que há uma invisibilidade sobre a produção científica, uma invisibilidade sobre a atuação bibliotecária em prol da preservação da memória e cultura africana e afro-brasileira nos espaços das bibliotecas e demais unidades de informação, e também sobre a produção de conhecimento que é realizada. Outro material que eu indicaria é Memória da População Negra e Informação Étnico-Racial, Percebendo os Limites, que foi elaborado pela Isabel França de Lima e algumas outras pessoas, e que também é um artigo muito bacana para a gente entender sobre esses estudos de memória. Quando a gente está falando também de outra área, que geralmente a gente tem disciplina, que é competência e informação, né? Eu indicaria os trabalhos da Ana Paula Menezes, que é uma professora aqui da UFMG, que ela fala especificamente de estudos sobre competência, informação e saúde. Depois nós temos a competência informacional para uma formação bibliotecária antirracista, foi escrita agora em 2019 pelo Erinaldo e pelo Arthur Campos. Temos também o papel da competência e informação diante do fenômeno da desinformação, elaborada pelo Arthur Campos e pelo Júlio Pinho Neto. E uma coisa que ainda a gente tem muito pouco aqui no Brasil, que é o estudo sobre competência e informação no continente africano, que foi elaborado pela Priscila Frevieri e pela Dirnelli Garcês, que é um estudo que está lá no nosso capítulo nosso livro de bibliotecários negros também. Bom, quando a gente vai falar de disseminação da informação e mediação da informação, né, o protagonismo negro ele também está presente nesses estudos. Então, o que a gente tem de indicação aqui? O Bruno Almeida dos Santos ele vai falar sobre o Afrobafo, a trajetória do coletivo de jovens negros e LGBTQI e suas formas de busca e uso de informação. É um capítulo publicado no livro Bibliotecários Negros. Temos um artigo publicado no Enancib sobre a apropriação, disseminação e democratização da informação étnico-racial na Organização de Mulheres da Paraíba, feito pela Lady Klebia e a Miriam Aquino e outras autoras. Relações raciais e mediação da informação, que também foi um trabalho publicado, um artigo publicado pelo Fernando Cruz Lopes e a Sueli da Silva, e um trabalho que é a dissertação do Jobson, que eu acho muito bacana, que é a construção da identidade negra a partir das informações disseminadas em blogs de funk, que é o Jobson Francisco da Silva, que também recomendo que vocês deem uma olhada. Bom, quando a gente está falando sobre fontes de informação, né, pessoal, é importante ver que vários cursos também oferecem disciplinas sobre fontes de informação. Nós, como bibliotecários, estamos sempre atuando com fontes de informação, então eu acho que é importante também a gente estudar sobre essas fontes relacionadas às questões étnico-raciais. Então eu trouxe aqui a dissertação da Thaís Ellen do Nascimento Santos, que é Fonte Iconográficas e Memória Afrocêntrica, Análise da Informação Étnico-Racial a partir do ensaio fotográfico Engenhos e Senzalas. Fontes de informação especializada em africanidades, elaborada pelo professor e bibliotecário Wellington Marçal de Carvalho, a Angerlânia Rezende e a Graciele Gomes. O contexto informacional dos núcleos de estudos afro-brasileiros, analisando o Facebook como uma fonte de informação étnico-racial, da Andréia Silva e o César Karpinski, e entre os estudos culturais e a ciência da informação, fontes de informação com a temática étnico-racial, da Thaís Ellen e a Miriam de Aquino. Recomendo que estudem esses materiais,
para que as pessoas possam entender como que o bibliotecário e as relações raciais e a visibilidade de bibliotecários negros e de produção de conhecimento sobre essa temática também é importante da gente compreender. Quando nós estamos em tecnologias da informação e comunicação, que é a última sugestão que eu trago aqui relacionada a disciplinas e a estudos que a gente quer compreender um pouquinho mais, eu selecionei o trabalho da professora Maria Aparecida Moura de novo, porque ele fala sobre interações sociais e comunidades virtuais, transformações na sociabilidade. É um trabalho publicado em 2005, mas assim, quando você lê ele, você vai entender o porquê que eu trago esse trabalho para lido, porque para mim é uma construção muito importante de entender qual é o papel das comunidades virtuais e das interações sociais por intermédio dela. Então, é super importante. O uso do podcast na disseminação de informações étnico-raciais, que foi elaborado pela Dávila Feitosa e o Rodolfo Ferreira, eu acho super importante entender essas novas tecnologias. O podcast é algo que está super presente hoje em dia. E aí, esse trabalho da Dávila, ele vai também visibilizar as questões étnico-raciais. A Valdinéia Barreto, ela fez um capítulo sobre e-science nas bibliotecas universitárias brasileiras, da infraestrutura e gestão dos dados de pesquisa. Recomendo estudar também a tese da Valdinéia, que é uma tese premiada, inclusive. E tem outro trabalho que é Serviços Online em Bibliotecas Universitárias Federais Brasileiras, estudo da disponibilidade feito pela Leidiane Reis e Nídia Lubisco. Bom, esse aqui é sobre as questões étnico-raciais e disciplinas, alguns estudos que eu super sugiro que vocês deem uma lida. Fechando aqui, eu vou falar algumas relações que a gente pode trazer entre as ações, elaboradas por bibliotecários e a introdução de autores negros. O meu enfoque foi mais pensando naquele bibliotecário que está hoje atuando nas bibliotecas escolares, Eu acho que é super importante da gente visibilizar hoje os autores negros, não que a gente tenha autores negros produzindo, por exemplo, literatura infantil, infanto-juvenil. Eu ainda não descobria Espero que em breve apareça. Mas eu citaria, por exemplo, alguns estudos que têm a relação com as ações. Por exemplo, nós temos a Ana Karine Jesus e a Yara Moraes e a Laís Macedo, que elas escreveram um capítulo sobre a importância da inclusão de obras de escritoras negras nos acervos das bibliotecas públicas municipais de São Paulo. Por que é importante estudar isso? Porque essas autoras, elas são as mesmas que criaram o projeto Mulheres Negras na Biblioteca. Elas têm uma atuação muito forte em São Paulo e elas visibilizam autoras negras e autores negros. Se não me engano, o foco está mais em autoras negras. Então, importante a gente entender essa perspectiva, porque isso pode replicar, conscientizar o bibliotecário e a bibliotecária, e ainda por cima trazer uma replicação para outros estados. E aí, introduzir materiais dentro do acervo, por exemplo, nós temos o livro Amoras, do Emicida, o Joel Rufino, com vários livros, entre eles O Gosto de África, o Rodrigo França, com O Pequeno Príncipe Preto. Temos também uma literatura da Marise Condé, que é Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem. Temos também outros materiais que são escritos por pessoas negras, não necessariamente bibliotecários. Mas imaginem, perceber como a gente pode influenciar na construção da identidade de crianças negras, de pessoas negras, a partir da introdução de literatura infantil e infanto-juvenil, Além disso, a gente pode incluindo, por exemplo, a Carmen Lúcia do Campos, que ela escreveu um livro muito fofo chamado Meu Avô Africano, e aqui o Sandy de Oliveira, que é Oba, Histórias de Princesas. E tem outro livro da feminista negra Bell Hooks, que se chama Meu Crespo é de Rainha, que é muito fofo. E eu super recomendo, porque ele também auxilia na construção de identidade de crianças negras. Há também, pessoal, a questão de inserção de filmes, A gente tem que também dar uma analisada em alguns filmes que a gente pode trabalhar, a questão da identidade negra. Hoje nós temos desde aqueles
que estão em voga, por exemplo, Pantera Negra, até filmes mais sensíveis também. Eu adoro Todo Mundo na Sua Casa. Eu gosto muito de outros filmes que têm a percepção de mulheres negras, né, fortes. Tem séries também hoje em dia que a gente tem mulheres que são negras, são fortes e que estão ali, homens negros empoderados também. Então, eu acho que é importante a gente criar. Então, ações, cinema, né, fazer, por exemplo, encontro com autores, convidando essas pessoas, fazer aqueles negocinhos que eu sempre esqueço o nome, cine debate, faz lá, apresenta um filme, depois vai lá e faz as pessoas trazerem a percepção e ver como elas relacionam isso com o nosso dia a dia. Fazer outras questões também relacionadas à introdução dessas questões étnico-raciais, por intermédio de ações que possam ser feitas com as crianças, ou fazer elas sugerirem o que elas gostariam de fazer. Visibilizar a família, né, porque as famílias, elas são diversas, e hoje em dia também é possível trabalhar, fazer ações que trabalhem verificando a família das pessoas e também trazendo essas discussões sobre machismo, LGBTfobia, ou também sobre racismo, porque, né, dentro dos relacionamentos interraciais também há racismo. E, por fim, eu gostaria de sugerir páginas que vocês poderiam seguir. Então, só 3, que até hoje eu sei que são feitas por bibliotecários negros. Então, Mulheres Negras na Biblioteca é uma página que eu sugiro. O próprio Quilombo Intelectual, que eu trabalho lá há muito tempo, e eu faço nosso trabalho de disseminação, seleção, recuperação e disseminação da informação. Não faço sozinha, porque as pessoas também indicam muito dos materiais para a gente poder divulgar na página. Agora eu estou fechando o site dele, que deve estar saindo nessa semana ainda, para as pessoas poderem ver, e lá vai ter também indicações de filme, indicações de curso, indicações de todas as outras, além de bibliografia, né, de todos os materiais que já foram divulgados e os que ainda vão ser divulgados, e o Biblioteca Podcast, que é feito pelo Rafael Cavalcante e outros colegas da Liga Bibliotecária. Gente, é isso, por enquanto. Falei um monte, na real. Fran, que nada, é um prazer ouvir. Acho que todo mundo gostou. O pessoal aqui da comissão está comentando que todo mundo adorou aqui as indicações. Inclusive, eu acho que a gente perdeu muitas anotações aqui, muitas indicações. Se você puder mandar depois para a gente, ou divulgar lá no Quilombo, que a gente reposta. E aí tinham chegado algumas perguntas pelo inbox. E também o pessoal foi fazendo algumas aqui. Quem for fazendo perguntas, gente, tem uma equipe anotando. Então vocês podem ir mandando perguntas para a Fran. E eu vou ler aqui para dar tempo da gente responder. A primeira é: Fran, você acha que os cursos de bacharelado em biblioteconomia deveriam adotar uma disciplina obrigatória sobre relações étnico-raciais nos seus desenhos curriculares? Bom, então, meus estudos dentro dessa área, eu estudo, desde a graduação eu tenho estudado o ensino e a introdução dessas temáticas, e a minha percepção, se dependesse de mim, todo curso teria não só uma disciplina obrigatória, mas disciplinas que se desdobram a partir dela, né? Eu acho que a introdução das questões étnico-raciais, porque aí a gente tem que também voltar ao nosso olhar. Hoje não é só a população negra, né, pessoal? Nós temos a população LGBTQI, a gente tem a população indígena, que mesmo que seja menos de 4% da população brasileira, a gente tem que visibilizar. Nós temos também as questões das mulheres, né, o protagonismo da mulher, os livros que a gente tem feito dentro do selo, organizado com a Natália, tem esse enfoque que é visibilizar a mulher, o protagonismo dela, porque hoje, infelizmente, a gente ainda está num sistema eurocentrado, americanizado, patriarcal, né, machista. Então, a gente tem que pensar a acessibilidade, por exemplo, que é um estudo muito diferente de questões étnico-raciais, mas que a gente também não visibiliza. Então, no meu entendimento, os cursos tinham, sim, que rever suas políticas, introduzir as leis 10.639, 11.645, todas as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais,
os planos de educação que foram criados pensando na inserção dessas temáticas. Infelizmente, né, o estudo da minha dissertação, ele mostrou que a gente só tem 16 de 17, porque depois de 2016 a UDESC criou uma disciplina sobre a educação das relações étnico-raciais, e que nós temos uma bibliotecária negra, que é a Andréa Silva, ministrando essa disciplina lá dentro, né, da UDESC. Então é importante que os cursos eles revejam essas perspectivas, que incluam todas essas questões, né, não só étnico-raciais, mas de gênero, sexualidade e acessibilidade dentro da formação bibliotecária. Porque é algo que, se a gente não corre atrás hoje, depois de formado, nós vamos ficar com esse déficit. E, infelizmente, nós levamos isso para a nossa profissão, né? Na nossa atuação, muitas vezes, a gente olha uma pessoa e a gente classifica ela conforme as nossas experiências de vida, ou nossos preconceitos, né? E, infelizmente, o que acontece é que, muitas vezes, a gente pode perpetuar o racismo, o machismo, a homofobia, né, a LGBTfobia, por intermédio das nossas ações, porque a gente não foi sensibilizado para essas questões. Ou muitas vezes até teve um professor lá que falou sobre isso, mas a gente não deu muita bola, porque eu sou branco, eu não todo mundo igual, então a gente não tem por que estudar essas questões. E quando, na verdade, até a pessoa branca, porque é ela que faz o racismo, né, eu não canso de repetir isso, o racismo só existe porque ele é feito por pessoas negras, por pessoas brancas, nos quais se coloca as pessoas negras, né, num lugar de subordinação, de hierarquia, como se fosse uma pessoa que não pudesse produzir conhecimento, que não tivesse uma colaboração na construção do nosso país, que não fosse realmente pessoas que estão hoje, né, e que são pessoas, né, que as pessoas muitas vezes não se dão de conta que a pessoa e a população negra, ela faz parte do grupo de pessoas, de humanos, e que, portanto, tem toda uma construção, né, histórica, social, econômica, e que por nós estarmos no Brasil, que é uma sociedade racista, essa população ela sofre por todo o processo histórico que a gente teve, né, desde a época que os africanos vieram para cá para servir de mão de obra escravizada. Dois comentários aqui que a gente achou interessante é que tem a gente tem tido público de alguns outros países e tem uma pessoa da Venezuela que disse que é muito bom ver que aqui no Brasil a gente já está iniciando esses estudos, porque lá é mais difícil de ver, e também mandaram que é um ano ruim para racistas culturalmente, no sentido que a Viradouro ganhou o carnaval falando das... como culturas, né? Das lavadeiras lá de Itapuã, e agora a Thelma ganhou ontem o Big Brother, o pessoal lembrou aqui. Sim. Mas eu acho que é importante a gente perceber o seguinte, esses estudos, eles não vieram de agora, embora o pessoal da minha geração seja aquele que esteja batendo mais fortemente e se impondo mais, né, porque antes a gente tinha que ver que a população negra e bibliotecária que veio antes de nós, eles estavam dentro desse contexto que estava pregando a mito da democracia racial, né? Embora o movimento negro fosse forte, muitos de nós não faziam parte desse movimento social, né? E também tem a questão de que a biblioteconomia, ela é uma ciência no Brasil relativamente nova. Então, antes as pessoas estavam olhando para fora, para pensar aqui dentro, e hoje não, hoje a gente tem que olhar a nossa população, o nosso contexto, refletir sobre como que a gente pode fazer uma biblioteconomia brasileira que inclua e que perceba, que contextualize essas contribuições de outros povos, né? Porque nós somos aqueles que criaram e que fortificaram o Brasil, embora hoje ele esteja passando por um momento bem complicado. A segunda pergunta que já tinha chegado antes foi assim: o que você pode nos dizer sobre informação para a saúde da população negra? Eu posso falar muito pouco, porque a especialista nisso, que eu recomendo que vocês corram atrás, é a professora Ana Paula Menezes Alves. Ela é uma professora negra, bibliotecária, com anos de experiência,
sobre essa temática e que eu recomendo que vocês entrem em contato. Ela pode indicar bibliografias para vocês. Ela tem uma atuação muito importante dentro de um hospital, se não me engano, aqui, trabalhando com informação e saúde. Eu não sou pessoa especializada nisso, porque o meu papel é encontrar as pessoas e dizer, olha, esse aqui é específico nisso, porque o meu movimento, ele é pelo reconhecimento da biblioteconomia negra, né? Então, toda a minha atuação bibliotecária, ela tem sido elaborada e tem sido ativamente realizada em prol do reconhecimento desses outros profissionais. Então, eu não tenho vergonha de dizer que sobre informação e saúde, eu não sei exatamente. Sei sobre os estudos da população negra, né, saúde da população negra, pela Jurema Werneck, que não é bibliotecária. Sei os estudos da Dandara Bassan, que também estudou a formação profissional e a questão étnico-racial, mas que é bibliotecária. Mas especificamente sobre informação e saúde, esse termo é com a professora Ana Paula Menezes mesmo. A Dandara, inclusive, está comentando aqui que ela está aqui. Podem procurar ela, gente. A Dandara é maravilhosa. Recomendo. Aí já a pergunta dos comentários. Há estudos de usuários sobre tal temática? Há estudos de usuários sobre tal temática. Eu teria que verificar quem são os atores específicos, né? Mas eu acho que todo mundo estuda, por exemplo, quando nós estávamos na biblioteca de referência do NEAB UDESC, Graziella e eu, estudamos, por exemplo, como se davam os empréstimos, estudamos como o Facebook inseria ajudava na visibilização dessa temática. Tem pessoas que estudam estudos de usuários, mas sempre relacionado com outras questões, né? Mas eu poderia, se a pessoa entrar em contato pelo e-mail, depois vocês podem deixar o e-mail e ele pode entrar em contato que eu vou lá, faço uma relação das pessoas bibliotecárias negras que hoje estão produzindo sobre isso, ou até mesmo quem está aí, que produz sobre estudos de usuários, vai lá, comenta e dizer, eu trabalho sobre isso, que aí a gente já vai sistematizando, né, e indicando a produção científica de outros colegas bibliotecários negros e antirracistas. Isso. O quarto comentário é um pouco sobre isso que você falou, no sentido de a pessoa botar assim: sinto-me envolvida e representada por este momento e quero saber se estas sugestões serão publicadas em alguma lista. Se a Fran mandar pra gente, eu vou mandar para vocês esses que eu selecionei, mas a lista inteira ela já está publicada desde o ano passado, gente. Está lá na biblioteca, na minha dissertação chamada Representações Sociais acerca da Educação e Biblioteconomia no Brasil. E foi publicada ano passado no IBICT, mas eu vou mandar todos esses que eu citei aqui para vocês fazerem, né? Eu vou gerar depois o slide em PDF. Vou dar uma arrumadinha, porque eu fui fazendo assim, conforme o pensamento, a gente vai lá e vai publicando, né, e printando. Sim. Mas a gente vai, sim, indicar os materiais que eu falei aqui, e ainda tem mais lá na dissertação que vocês podem coletar. Em breve também está saindo alguns artigos que vocês vão ter acesso, ainda tem o livro Biblioteconomia Negra, tem muita coisa ainda que está vindo. E também acompanha a página lá do Quilombo Intelectual, que tem muita dica muito legal. Não especificamente só sobre Bíblia, mas sempre dentro dessa temática. Eu gosto muito. A próxima pergunta é: Fran, o que você pensa sobre o nosso papel no trabalho de formação e desenvolvimento de coleções nas unidades de informação, tendo em vista que há ainda quem acredite que este trabalho é imparcial? Então, uma ótima pergunta a pessoa que perguntou. Eu acho que assim, o nosso papel na formação de coleções, em primeiro lugar, tem pessoas que não gostam de trabalhar com ativismo, né? O que o pessoal chama de ativismo. Eu não vou levantar tal bandeira de LGBTQIA, de negro ou de população indígena. Mas eu acho, pessoal, que assim, a biblioteconomia, ela não é uma profissão imparcial. Nós não somos profissionais imparciais. Cada vez que a gente está indexando, classificando, fazendo todos os processos técnicos que fazem parte da nossa profissão, nós estamos tomando decisões políticas. E é importante de entender isso, porque a partir do momento que nós somos influenciados por N coisas, nós também influenciamos naquilo que a gente faz, né? Então, assim, o papel nosso é
Existem populações que precisam ser representadas. Ok, eu sou uma bibliotecária que não conheço sobre nada. Onde eu posso conseguir isso? Hoje em dia tem vários bibliotecários que são especialistas em diversas áreas, né, como eu trouxe aqui para vocês, mas também existem os núcleos de estudos afro-brasileiros que prestam um importante papel para as universidades, não só produzindo informações, mas eles também podem participar das comissões de seleção de materiais. Por exemplo, no NEAB-UDESC, a gente tinha uma política de gestão de estoque informacional, onde nós convidávamos um professor, tinha disciplina lá no curso de História sobre História da África, 1 e 2, a gente convidava aquele professor. Tinha um professor sobre Educação das Relações Étnico-Raciais lá no curso de Pedagogia, a gente convidava aquele professor. E aí solicitava ele que fizesse indicações de materiais que ele considerava importante ele ter, né, dentro do acervo, dentro da biblioteca, para que a gente faça a introdução da Lei 10.639 da 11.645, traduzindo das questões étnico-raciais, da história e cultura africana e afro-brasileira e indígena. Por que isso é importante? Porque o papel do bibliotecário também é de ser o mediador entre o professor e aquele material que vai estar no acervo, né? Mesmo que você não conheça sobre nada, né, eu nunca tive acesso a essas questões. Bom, sempre tem alguém que vai conhecer. Então, eu acredito que, assim, introduzir esses materiais, que você não vá lá brigar com o seu coordenador e dizer, não, eu quero introduzir a temática negra no acervo porque é obrigatório. Não precisa você fazer isso. Faz a lista lá dos materiais que, hipoteticamente, tem que ser inseridos e vai lá e insere. E solicita ou passa na comissão lá o que acontece e diz, olha, esse material. Se você for questionado sobre isso, você pode usar os instrumentos normativos, que são as legislações e as diretrizes, para justificar o porquê está introduzindo essas questões. Se você não for questionado, você fez a inserção sem ter que levantar nenhuma bandeira e, ao mesmo tempo, você está representando as questões étnico-raciais, a população negra e a identidade dessas populações dentro do acervo, né? Que é super importante a gente não deixar de ter consciência política e ética sobre como nós temos que representar, oferecer serviços, oferecer informação para todas as populações, independentemente de quem elas sejam. O pessoal tá me falando aqui que a professora Ana Paula também tá na live, gente. Então, só entrar em contato com ela aí, ó. Olha aí, que maravilha. Entre em contato com a Ana Paula, perde toda a referência que ela tem sobre informação e saúde, gente. A sexta pergunta tem um pouco a ver com isso também que você acabou de falar, que é assim, outra reflexão. Quando o bibliotecário não busca essa formação ampliada, pode estar formando acervos com obras preconceituosas racistas. Como lidar sem fazer censura? Muito boa pergunta também. Eu acho que assim, hoje, eu não vou nem entrar em certos lugares, porque eu acho que as lives anteriores, da Elisângela, da André, já deram um pouco desse parâmetro. Mas assim, gente, nós podemos inserir perspectivas atuais de criação de identidade, de representatividade das populações, sempre enfocando o seguinte: negro vai ter uma percepção sobre a sociabilidade, sobre a sua história, sobre suas dificuldades e obstáculos. Então, é lugar de fala dele. Então, sempre procurem produzir, inserir materiais que são protagonizados por essas pessoas. Se vocês estão enfocados em temática indígena, tem a Daniel Munducuru, tem a Querexu, tem a Ana Paté, várias pessoas que hoje podem não só está produzindo, o Munducuru produz, mas a Querexu, por exemplo, pode dar indicação de material, a Ana Paté também. São pessoas que hoje a gente tem, assim, no contexto, né, por conta das mídias, desse acesso remoto, nós temos como fazer o nosso papel e, ao mesmo tempo, dar o protagonismo. Quanto à censura, eu acho que, assim, existem N formas da gente fazer um material. Você pode colocar aquele material que traz uma perspectiva preconceituosa, mas eu indicaria que sempre fazendo um trabalho em cima daquele material, convidando pessoas para fazer uma reflexão sobre ele, fazendo grupos de discussão, trazendo ele para o debate. Não é porque ele é clássico que a gente tem que deixar no acervo e tratar como se ele não tivesse uma perspectiva racista
ou homofóbica ou tudo mais. Não, a gente tem que conscientizar daquele material, sim, e aí estão as ações culturais, as ações que o bibliotecário pode criar dentro da sua unidade de informação, visando conscientizar essa população. Porque, às vezes, assim, as pessoas perpetuam o racismo de forma inconsciente. Existe isso, se chama branquitude acrítica. Inclusive, recomendo o professor Lourenço Cardoso para vocês estudarem um pouco mais sobre isso. Há possibilidade, sim, das pessoas replicarem o racismo de forma inconsciente. Mas hoje a gente tem tanta informação, tanta gente criando sobre isso, publicando sobre isso, que nós, bibliotecários, como profissionais de informação, não temos nenhuma desculpa para replicar racismo ou para dizer que nós não conhecemos determinada coisa. Se não conhece, vamos procurar saber quem está trabalhando isso e, a partir disso, vai fazer essa desconstrução, elaborando essas ações, né, de desconstrução dos materiais que trazem essas perspectivas. Sim, o Fran, a gente agora foi informado aqui que a gente tem 3 minutos só de live, ainda tem mais 5 perguntas que eu acho muito interessante e eu ia propor... Quer chamar de novo? Isso, que a gente tem feito nas outras lives para poder salvar essa live antes que o Instagram derrube e aí a gente volta para fazer esse finalzinho, tá bom? Pode ser. Tá, galera? Volta com a gente, hein, galera, para a próxima live. Vou fechar aqui, tá? Tá bom. Não sei por que o Instagram cancelando a gente. Oi, Fran, voltamos. Voltamos. Eu já vou... Não, deixa o pessoal entrando. Não, eu vou para a próxima pergunta. Eu só vou lembrar todo mundo que as 6 primeiras lives, para quem perdeu e chegou agora, estão lá no nosso canal no YouTube. Pediram para lembrar aqui, então tem aquela live da Kátia Lindemann, da própria professora André, que foi citada aqui, do Rúlio, do Casal, da Maria Mary, do Carlos Wellington, que também está assistindo a gente. Enfim, eu vou fazer a próxima pergunta e aí o pessoal vai entrando durante a sua resposta. Certo. Entre as 6 indicações, há algum estudo que traga um panorama que tenha um registro de alunos negros dentro do curso de Biblioteconomia na Ciência e Ciência da Informação? Desculpa, entre as minhas indicações há estudo sobre... Que traga um panorama que tenha o registro de alunos negros dentro dos cursos de Bíblia e Ciência da Informação. Existem vários estudos locais sobre a participação e a inclusão de alunos negros, né? Se eu não me engano, a Paraíba fez vários, a Universidade do Ceará também. A gente pode estar procurando isso e disponibilizando, assim. Dentre os que eu incluí, não tem nenhum específico sobre essa questão de alunos negros. Mas enquanto eu estava fazendo a coleta daqueles que eu ia sugerir, eu vi que existem sim. Há bastante materiais, mas são estudos não a nível nacional. Por exemplo, existem na UFSC a bibliotecária Vera Lúcia Barbosa, sob orientação de algumas professoras do curso de Biblioteconomia. Ela fez estudo sobre a etnia negra dentro dos cursos de Biblioteconomia via ações afirmativas. Aí tem outros alunos, outras perspectivas que estão estudando, por exemplo, as experiências de alunos ou as percepções de alunos a respeito de uma disciplina que trabalha as questões étnico-raciais. E tem o Erinaldo, tem o Arthur, tem a Dávila que trazem isso, a Elisângela. Mas nada assim que eu me lembre agora dos títulos certinhos, mas existem, não a nível nacional. A nível nacional, um estudo sobre as disciplinas eu fiz na dissertação, e também sobre a biblioteconomia negra também está lá dentro, e tem a cronologia da biblioteconomia negra e tem a relação de toda a produção coletada até o dia que eu submeti a dissertação para depósito sobre a produção negra na biblioteconomia e a produção de pessoas antirracistas sobre a questão negra também. Eu vou pular umas aqui porque tem uma que tem muito a ver com isso, essa questão numérica, que é: Fran, você sabe quantos docentes negros bibliotecários existem nos cursos de biblioteconomia do Brasil? Não fiz, mas olha, um ótimo estudo para alguém realizar. Uma pessoa bibliotecária aí, vai ali e faz o estudo. De preferência um bibliotecário negro, né?
que porque hoje em dia é protagonismo negro, então é protagonismo negro. Vamos lá fazer os estudos sobre a nossa contribuição. Mas eu conheço a professora Ana Maria Aparecida, a professora André, a professora Ana Paula, deixa eu ver, na UFSC a gente não tem professor negro no curso de biblioteconomia. A UDESC a gente tem a professora Ana Maria. Temos que fazer esse estudo aí, porque eu acho que é menos de 3% de bibliotecários negros docentes. Aqui na Unirio a gente tem a Ana Virgínia e o Marcos Miranda, a professora Tatiana também. Você ainda teve sorte, porque você teve 2, eu tive um só, hein? Uma outra também numérica que mandaram aqui calma aí. Entre essas indicações, há alguns... Não, esse já foi. Sabe algum estudo de quantidade de bibliotecários negros? O CFB, o CRB, tem algum estudo nessa questão de identidade negra na biblioteconomia? Então, pessoal, o CRB e o CFB, eles não são protagonistas dessas lutas. Infelizmente, é algo que a gente tem que ter uma perspectiva assim. Eu fiz um mapeamento esse ano passado, e ainda estou coletando dados, sobre a biblioteconomia negra brasileira. Então, eu queria saber quem são esses bibliotecários negros, o que eles estão produzindo, quais as suas formações, o que eles trataram no TCC, se eles fizeram TCC. Então, isso eu elaborei conforme a minha perspectiva. Então, minha perspectiva de pesquisa, até está para sair um estudo sobre isso. Mas os órgãos, eles não têm essa atuação, né, em prol desse olhar. Inclusive, até na última live que eu fiz, eu falei sobre a petição que a Dandara Bassa fez, tentando trazer para dentro desse lugar a questão de discussão étnico-racial e de gênero, e não teve nem sequer um engajamento da profissão bibliotecária. A gente não tem nem 100 inscrições dentro dessa petição, criada em 2016. Quando a gente chega no CFB, CRBs, eu até entrei em contato com alguns para solicitar dados de bibliotecários negros, mas eles não, ou pelo menos que eles passassem contato para eu poder fazer essas articulações, mas eles não fornecem esses dados, né, por questões éticas e tal. Mas eu solicitei que enviassem o e-mail e distribuísse para os bibliotecários para que eles entrassem em contato comigo. Até agora eu tive muito pouca resposta. Quando a gente chega na FEBAB, esse ano, desde o ano passado, nós estamos em articulação, tentando elaborar um grupo de trabalho, né, sobre relações étnico-raciais e decolonialidades. Hoje, nós estamos com esse grupo em formação, né, nós já temos o GPT aceito pela FEBAB, estamos em formação desse grupo, mas, assim, foi algo muito, que teve uma articulação muito forte da professora Ana Paula Menezes, né, que é hoje a coordenadora do grupo, e eu estou como subcoordenadora, mas é algo que acho que está sendo, assim, uma das coisas inéditas dentro do nosso país, a não ser que seja a ABCIM. Eu sei que a ABCIM, ela tinha um olhar voltado para essas questões mais sociais e tudo mais, mas não com um enfoque exato de relações étnico-raciais e decolonialidades, né? Então, é isso que a gente está fazendo agora. Hoje em dia, nós estamos tentando essa articulação com a FEBAB, depois a gente pretende, sim, tentar que os CFBs, os CRBs, ampliem essa percepção, né, de voltar esse olhar para o bibliotecário negro e tal. Mas eu acho que não é algo que eles estejam se preocupando neste momento. Embora ano passado a gente tenha tido a participação do próprio presidente, né, professor Marcos Miranda, lá no nosso primeiro encontro nacional de bibliotecários negros e antirracistas, né, que engloba bibliotecários negros e antirracistas e bibliotecários brancos antirracistas, só para deixarem as pessoas cientes, porque a gente recebe muita crítica dizendo, mas isso é complicado porque só está visibilizando o bibliotecário negro, quando na verdade são 2 tipos de bibliotecários, né, bibliotecários negros, que são antirracistas, e bibliotecários brancos que podem ser antirracistas. Então, é importante, assim, a gente fazer um movimento mesmo de articulação em prol do CFB e CRB, voltar esse olhar, mas eu ainda não vejo essa perspectiva a partir deles. Sim. A próxima pergunta, numa
instituição, numa IAS pública, com profissionais brancos, quais os primeiros passos para inserir a discussão racial no ensino das disciplinas? Bom, uma das coisas que já está partindo, inclusive, e que eu achei muito bacana, é que nós temos tido solicitação para fazer formação para professores, né? Então, eu acho que isso é uma das primeiras perspectivas que poderiam ser adotadas. Porque, assim, ó, vamos supor, são um grupo de profissionais brancos que muitas vezes não percebem como as relações raciais e as tensões raciais fazem parte da sua profissão, né? Porque eles estão nesse grupo que é norma. Então, é importante a gente entender que a branquitude, ela está em todos esses espaços, inclusive no docente, né? Então, uma das coisas que dá muito certo, e que inclusive já foi feita em várias outras perspectivas, por exemplo, a educação, os próprios núcleos de estudos já fizeram isso, é formação de uma capacitação para profissionais ou para docentes da biblioteconomia voltada para a discussão das relações étnico-raciais, de gênero, indígena, tudo que tem a ver com essas consideradas... Eu não gosto de minorias, não é um nome que me ajude, mas eu acho que com essas especificidades, essas populações e essas especificidades, que muitas vezes, por exemplo, um docente branco, ele tem que compreender, na minha percepção, que um aluno, quando ele chega da escola pública, por exemplo, ele vem com déficits. E esse aluno, ele tem questões de vulnerabilidade social, econômica, educacional, que muitas vezes esse professor, por estar num lugar de privilégio, ele não consegue perceber, por exemplo, por que um aluno não consegue entregar uma resenha, por que ele não sabe fazer um fichamento, por que ele não sabe fazer uma apresentação de PowerPoint formatada, por que ele coloca, sabe, por que isso... Então, tem várias coisas. E o profissional, o professor, ele pode influenciar, por exemplo, quando ele não considera um aluno negro para ser o estudante de bolsista dele. Porque para ele, talvez, mesmo que intrinsecamente, gente, eu estou falando de coisas assim que são muitas vezes subliminares, muitas vezes o racismo ele está tão intrínseco que as pessoas não percebem isso. Então, na minha percepção, uma formação, uma capacitação para docente teria que ser a primeira coisa a ser realizada. E aí, trazendo profissionais para trabalhar, desde de inclusão, em disciplinas específicas, porque hoje a gente tem uma gama de bibliotecários negros que podem fazer essas formações, até mesmo profissionais da educação, profissionais de outras, né, da psicologia, por exemplo, para falar sobre psicologia social do racismo, que é uma coisa que muita gente ainda não tem nem ideia do que seria, né? Então, o bibliotecário ele ainda precisa de uma formação muito forte sobre isso. E, infelizmente, a gente está bem aquém do que deveria. A próxima, não sei se a pessoa voltou com a gente, mas perguntaram assim: peguei uma biblioteca pública no início de março e quero muito que tudo gira em torno e para uma biblioteca inclusiva. Como posso trazer esse público para dentro da biblioteca e trabalhar essa questão? Pois é. Uma biblioteca não só inclusiva, na minha percepção, né? Inclusiva e participativa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando nós entramos dentro de uma biblioteca é entender quem é a comunidade que a gente está servindo, né? Se nós conseguirmos entender quem são essas pessoas, quais as necessidades de informação, a gente vai conseguir fazer o suprimento suprir essas necessidades de informação. Ao mesmo tempo, inserir as temáticas étnico-racial, eu acho que se você não tem contato com a questão étnico-racial, com as bibliografias, é solicitar mesmo indicação para outros colegas, ou até mesmo para docentes, ou pesquisadores especializados na temática. E depois, elaborações mais simples, né, para ir começando e tal. Sempre trazendo uma pessoa que seja especialista para falar sobre esse assunto, para mediar essas questões. Porque cada vez que existe, por exemplo, você vai fazer um segundo debate, vai ter questões ali que muitas vezes as pessoas vão trazer e que vai gerar um debate muito forte, que se não tiver a mediação
de quem já tem essa percepção da temática, ou que já é especializado nela, muitas vezes ela pode desvirtuar para uma perspectiva bem mais racista, vamos dizer assim. Então, é preciso, né, fazer essas articulações com outros bibliotecários, com outros especialistas, para que você possa inserir isso. E aí, poxa, vários materiais hoje, o Quilômetro Intelectual indica bastante material ali. As próprias mulheres negras na biblioteca, elas estão sempre trazendo muito material com protagonismo de mulheres negras. Tem outros autores também que são publicados, ou outros bibliotecários e tal. Então é só entrar em contato com as pessoas mesmo e pedindo indicação, porque assim você consegue fazer essas inserções. Eu vou trocar aqui a ordem. Perguntaram assim: gostaria de saber como você vê a importância da Carolina de Jesus na discussão da apropriação da informação na biblioteconomia. Especialista nisso é a Dandara Bassan, gente. Ou o Bruno Almeida dos Santos, que está fazendo essa questão. Mas eu não me atrevo, eu não me atrevo a entrar nessa discussão, sinceramente, porque isso teria que ter um estudo muito forte sobre literatura, sobre a questão dos saberes ancestrais, de saberes trazidos, como que se considera a Carolina Jesus hoje como uma autora negra, como que ela era vista na época, também identificar as questões, as relações que ela tinha, né, relações raciais. Acho que não me atreveria. Aí, os especialistas, Bruno Almeida dos Santos e a Dandara Bassan, e se não me engano, a própria Elisângela Gomes tem algumas discussões sobre isso. Sim. A próxima também, todos os dias tem essa pergunta. Como os bibliotecários, hoje foi específico do tema, né? Mas como bibliotecários negros podem ajudar a população negra neste momento de pandemia? Eles podem ajudar os bibliotecários, ou as populações negras primeiro. Se eles estão em lugares onde essa população ela é muito forte, por exemplo, você está atuando em comunidade periférica, você poderia criar um grupo de WhatsApp com essa comunidade e informando sobre as informações corretas, né, sobre a questão do coronavírus. Você poderia fazer ações para distribuição de alimentos ou coleta de alimentos e se tornar um dos lugares onde pode estar distribuindo, né, fazer da sua residência um lugar onde pode distribuir. Você poderia criar um lugar onde pudesse disseminar materiais bibliográficos para quem quiser estudar. Hoje em dia a gente tem vários lugares que disponibilizam isso, né, ou propagar aqueles que já existem, indicando para as pessoas. Que mais? Eu acho que a principal seria essa, de grupos e alimentação, porque geralmente nós estamos em situação de vulnerabilidade, né, a maioria da população negra está numa situação de vulnerabilidade econômica, social, educacional. Temos que ter consciência também que nem todas as pessoas negras têm acesso à internet, a saneamento básico, por exemplo, a informações que são disseminadas na internet e tudo mais, então a gente tem que ser esse mediador. As fake news estão aí, né, hoje em dia, se a gente for olhar o contexto dos Estados Unidos, tem até gente tomando desinfetante porque o presidente falou, então a gente tem um papel muito forte, né, no auxílio da população negra para que ela sobreviva a esse caos, né, que a pandemia trouxe. Sim, só faltam duas, Fran, tá acabando. A próxima Fran, pode retornar a discussão sobre os NEABs? Quantos existem nas universidades brasileiras? Qual foi a importância do NEAB na sua formação? Certo. Essa pergunta só pode ser da André ou da Grazi? Não sei, aqui só passam, quando eles passam aqui, eles passam só a pergunta, não sei o user que fez. Tá. Ok. Bom, os NEABs, os núcleos de estudos afro-brasileiros, bom, na minha formação, o núcleo de estudos afro-brasileiro, ele foi extremamente fundamental. Primeiro, porque ele me preparou para a causa antirracista. Então, por exemplo, na biblioteconomia eu não tinha referências
até eu descobri a professora Miriam de Aquino, até descobri a professora Maria Aparecida Moura, eu não tinha referências de mulheres negras ou de homens negros que estivessem atuando como bibliotecários e pautando a temática negra. Dentro da própria UDESC, né, eu não tinha esse lugar de diálogo com os docentes, até depois que foi se construindo, mas o próprio núcleo de estudos afro-brasileiros, ele me trouxe um acesso a bibliografias de várias áreas, então eu não estudei só a nossa área, eu estudei pessoal da sociologia, eu estudei o pessoal da antropologia, eu estudei o pessoal da educação, eu tive muito acesso à educação, eu tive muito acesso ao pessoal da história, né, inclusive meu orientador, que era o Paulino Cardoso, ele era um professor de história, inclusive, então, quer dizer, eu fui formada para pautar essas questões desde o primeiro dia, eu entrei dia 18 de fevereiro de 2013 no NEAB. E a partir de lá, toda a minha carreira tem sido construída em prol do reconhecimento de bibliotecários negros, do reconhecimento da temática negra como um aspecto importante para a formação bibliotecária, né? É isso que eu tenho pautado tanto no TCC, a dissertação e agora na tese. E ao mesmo tempo ele me preparou para trabalhar em grupo, né, porque no NEAB a gente tinha muitas pessoas, ele me preparou para ter uma disciplina de estudos, né, de poder fazer desde um projeto de pesquisa até um projeto para fomento de 300 mil reais, por exemplo, como a gente ganhava na época dos ProExt, mudança de rubrica, todas essas coisas que muitas vezes as pessoas não têm acesso, eu tive acesso na minha formação. Então, hoje eu me considero uma profissional um pouco mais completa por conta dessa formação, né, e por ter todo esse acesso a uma formação muito diversa, né, que não tinha só uma perspectiva da biblioteconomia, ao contrário, a biblioteconomia era o que eu menos tinha, e que depois eu tive, a partir da perspectiva da bibliotecária Daniela Pizarro, né, que foi minha orientadora, acesso a essas perspectivas eurocentradas ou desconstruídas também, né, essas perspectivas não eurocentradas, perdão, tradicionais da biblioteconomia. Foi ela que me trouxe mais isso. Fora o curso inteiro que a gente vai estudando, as concepções de Brie, do Naudé, né, de todas essas pessoas que são mais tradicionais, mas o meu olhar já estava muito voltado para questionar esse lugar, né? Qual é o lugar da temática negra dentro da nossa formação? Qual é o lugar do bibliotecário para ser um antirracista, para ser uma pessoa que evita não só deixar-se influenciar pelos seus preconceitos na sua atuação bibliotecária, como também permite possibilita a criação ou o fortalecimento da identidade de pessoas negras, indígenas, LGBTQI, né, a partir da sua atuação bibliotecária. Sim. A última pergunta aqui, a primeira pessoa te parabeniza e fala que você é uma potência e fala assim: pela sua atuação é possível dizer que a força do processo colaborativo nos ajuda a compreender as interseções raça e gênero no fazer da biblioteconomia? Eu acredito muito na colaboração coletiva. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que consigo trabalhar pensando só em mim. Na verdade, eu acho que eu me boto muito em último lugar para pensar essas questões. Mas, assim, o que eu acredito todas as obras dos bibliotecários negros, elas não nasceram por conta de uma questão individual, ela nasceu por um coletivo. Né? Quando vocês vão estudar ali, vocês vão ver várias perspectivas, várias atuações, que não só sobre a questão étnico-racial, né? É sempre importante frisar isso. O bibliotecário negro ou bibliotecária negra não está só interessado em discutir questão étnico-racial. Eu escolhi isso por conta da minha atuação e por conta do meu ativismo dentro disso. Ou seja, meu ativismo é evidenciar a produção científica, as ações, os eventos, tudo que tem relação com bibliotecários negros. Ao mesmo tempo, eu acredito que a intersecção entre raça, gênero, ela ainda não é
suficientemente trabalhada na biblioteconomia. Ou seja, quantas autoras bibliotecárias negras vocês conhecem? Né? Dá para contar nos dedos. Então, às vezes a gente não tem aquela... E muitas vezes também elas não têm essa evidência dentro dos eventos científicos, dentro da produção de conhecimento. Então, às vezes a gente não conhece porque elas não são visibilizadas. E esse é o ponto para mim. Ao mesmo tempo, quando a gente se junta, né, em prol de enaltecer esses pesquisadores e pesquisadoras, nós estamos fazendo um movimento coletivo pela visibilização, pela fortificação desse grupo. E não só desse grupo, porque a gente não exclui os antirracistas, mas a gente quer educar aqueles que são racistas ainda. E é uma perspectiva assim, ó, educar pessoas racistas é muito difícil, porque o negro e a bibliotecária negra, essa pessoa ela sofre racismo diariamente, e a gente tem que trabalhar o nosso psicológico e ainda por cima se disponibilizar a formar aqueles que nos agridem, né? Então é importante ter consciência de que muitas vezes a gente, às vezes não vai conseguir, mas a gente tem que batalhar, e para isso tem que se unir. Os bibliotecários negros, hoje a gente tem um coletivo de bibliotecários negros de mais de 100 pessoas, que é onde a gente está discutindo o que nos aflige, nós estamos fazendo os eventos para discutir as nossas questões e agregar os bibliotecários antirracistas para vir discutir conosco, estamos trazendo e evidenciando essa produção científica que existe, esse movimento da biblioteconomia negra que se construiu há muito tempo, que hoje a gente quer visibilizar, né? Mas é uma luta, gente, e eu acho que as questões de gênero, elas ainda estão separadas, muitas vezes, desse movimento, porque geralmente quem a gente vê mais visibilizado pode ser até um homem negro, sabe? E a mulher negra, como sempre, fica lá por último, né? Ou a gente conhece uma ou duas e as outras ficam, né, nesse lugar de invisibilidade. É um movimento de luta constante, não adianta. Sim, o pessoal está agradecendo muito aqui, falando que foi muito bom, como sempre, a gente já tinha tido o prazer de ouvir. Então, acho também que agradecemos em nome de todo mundo, aí tem um pessoal entrando inclusive agora. Lembrar a todo mundo que, como eu disse no começo, tem as 6 primeiras lives já estão no YouTube, a gente está trabalhando para disponibilizar as outras. A live de amanhã do professor Jorge Prado sobre marketing e visibilidade de bibliotecas. E se você quiser fazer umas palavras finais, uma despedida, esse é o momento, Fran. Bom, gente, eu quero agradecer a todo mundo aí que contribuiu fazendo as perguntas, agradecer o convite pela Web Concib, né, que a equipe fez. Eu acho que é super importante a gente ter esse diálogo, eu me disponibilizo sempre para esses momentos e estudo bastante para estar aqui para falar sobre isso, né? Espero que vocês possam ter a oportunidade de estar conosco no Encontro Nacional de Bibliotecários Negros e Antirracistas de 2021, que vai ser aqui na UFMG de 26 a 28 de agosto, né, do ano que vem. Espero que já tenha passado essa pandemia, que todo mundo já possa se abraçar, ter contato com muitas outras pessoas, né, e perspectivas diferentes. E fico disponível para quem quiser fazer diálogo e buscar referências. Estamos aí sempre para construir juntos. Muito obrigada pela participação, né, de todos que estiveram aí ficando até agora, e eu agradeço o convite da equipe. Sim, o pessoal está falando aqui que ficaria horas ouvindo, a gente também. É engraçado que todo mundo que a gente tem feito live dá vontade de sentar num bar, assim, ficar conversando horas. É verdade, faz parte, né? Eu acho que isso que é importante, a gente construir um bate-papo que seja um diálogo, né? Que não seja nada impositivo, mas sim uma troca de saberes ou de perspectivas, né? De diálogo mesmo. Gratidão, então, gente. Fran, mais uma vez eu agradeço em nome de todo mundo. Tá todo mundo mandando várias mensagens aqui super legais. E lembro que amanhã tem live de novo e a gente fica por aqui para todo mundo ir procurar. Vocês fiquem em casa e bebam água. Tá bom, gente? Eu vou tomar a minha aqui agora. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Gratidão. Tchau, gente. Beijo.